Vocês sabiam que hoje uma grande expectativa daquela mulher que tem dificuldades sexuais é de receber um diagnóstico que está com o hormônio responsável pelo desejo sexual em baixa? Gente, essa é uma fantasia que, na verdade, todas esperam. Ter um problema fisiológico, mas a gente sabe que as coisas não são tão simples assim, principalmente nesse universo sexual, nessa complexa situação das mulheres não terem desejo sexual, ter dor na relação, ter preguiça para transar, ter dificuldade ao chegar ao orgasmo, enfim, isso tudo é muito delicado e é óbvio que não é só uma baixa no hormônio que vai justificar tudo isso. Claro que repor o hormônio quando ele está num nível não adequado contribui sim e muito, só que são em pouquíssimos casos. Eu falo isso de cadeira, de tanto atender mulheres lá no meu consultório com estas queixas. As coisas não são tão simples assim. Faz parte repor quando é necessário, mas gente, o que mais contribui nesse aspecto é sim elevar o autoconhecimento, ou seja, a mulher precisa dar conta de como construir o seu prazer sexual e corrigir muitas questões das quais ela precisa, começando principalmente por aquilo que ela está pensando a respeito da sexualidade dela, e também das demais mulheres que muitas vezes ela tem um pensamento negativo sobre. Pensamentos machistas. Sim, machistas, mulheres também têm pensamentos machistas, porque viveram nesse meio nosso em que se priorizava muito mais o homem nesta questão sexual e que a mulher era para servir o homem. Tanto que a gente vê hoje tantas postagens, né, nas redes sociais, tantas falas em que a mulher tem que agradar o homem. Oi! E cadê o prazer da mulher? Quando é que essa mulher vai se pôr em primeiro lugar, se permitindo sentir e entender principalmente que isso faz parte do corpo dela e que antes de ser um direito também é um dever ela se cuidar e sentir prazer sexual? Quando que isso vai ser uma coisa bonita? A mulher, por exemplo, se pronunciar falando que tem vontade sexual? Normalmente as mulheres escondem esta questão por vergonha, porque ficam com medo de serem mal faladas quando expressam que têm vontade sexual, como se isso fosse apenas para o homem. Gente, vamos acordar, tá na hora da mulher pegar o lugar dela. Não é competir com o homem, não é brigar com o homem, não, mas sim assumir o seu corpo sexuado, assumir as suas vontades, assumir os seus pensamentos. E a gente como mulher também tem uma função, também tem uma responsabilidade nisso, de mostrar todas essas questões aí que são importantes à mulher. Por que tem mulher que fica cansada para fazer sexo? Que troca qualquer transa com o seu parceiro, que muitas vezes ama o parceiro, quer que ele fique ali, mas ela não se dispõe. Porque tem um monte de coisas impregnadas negativas na cabeça. Então a gente precisa curar isso, oxigenar esses pensamentos. Da mesma forma, precisa cuidar do corpo como um todo. A alimentação é fundamental para que essa mulher possa sentir o prazer. Então, cuidar da alimentação, do que põe para dentro do corpo, porque ela pode sentir mais desejo ou menos da forma com que ela lida com a sua alimentação. Outra questão é justamente a atividade física, o quanto isso é importante para que a mulher tenha um bom desempenho sexual. Quando eu tô falando bom desempenho, é assim, ela ter vontade sexual, ela não ficar se contraindo, se segurando, se travando a ponto de sentir dor na hora do prazer, na hora do sexo lá na cama. E principalmente gozar, ou seja, chegar ao orgasmo, ao ápice dessa relação. Para que isso aconteça, ela precisa cuidar de todos os aspectos à volta dela. Não é se encher de atividade e não ter tempo para o sexo. Sexo precisa sim
também ter dedicação. Não se iludam que é apenas uma baixa na testosterona, que é o hormônio responsável pela libido, só isso não justifica. Senão não justificaria nós termos até 50% de mulheres com problemas sexuais. Quando existe a necessidade da reposição hormonal, vai sim ajudar a melhorar a lubrificação da mulher, a melhorar a disposição sexual dela, vai facilitar também ela chegar ao orgasmo. Muitas coisas vão vir a favor, porque o fato dela não ter o hormônio no nível que precisaria ter, prejudicou em tudo isso. Então, se ela repõe, obviamente, isso tudo vai voltar a funcionar em prol desse corpo, né? Dar uma melhor resposta sexual. Agora, não fica indicado para aquela mulher que está com um nível hormonal no lugar e quer repor esse hormônio justamente para aumentar o seu desejo. O desejo sexual, ele é uma coisa muito maior. Ele depende do que está em volta dessa mulher, o que está acontecendo com ela. Então, a primeira coisa, estar dentro de um relacionamento que seja a favor dela, que ela tenha de fato um parceiro que seja realmente um parceiro, fazendo jus a essa posição, independente de ser homem ou mulher, ter um bom relacionamento, né? O que é preciso para uma mulher ter vontade sexual? Primeiro, ela precisa se sentir desejada. Não tem, gente, afrodisíaco melhor que saber que é desejada, que é olhada, que é admirada. São ingredientes únicos para que a mulher se sinta bem com ela e automaticamente o seu corpo dê uma resposta nesse sentido. Sem contar que o hormônio, quando é usado e não está indicado, ele pode trazer alguns sintomas ruins, como por exemplo a queda de cabelo, excesso de pelos, engrossamento da voz da mulher, aumento do clitóris, criando até um desconforto para a mulher. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito do diagnóstico e da importância de ingerir uma testosterona, ok? Vamos cuidar desses aspectos, principalmente cuidar então dessa mulher como um todo na sua vida, né? E o autoconhecimento para ela é o que mais vai ajudar, ela sabendo até onde ela pode ir, como ela pode chegar lá, conhecer esse caminho, ter a liberdade com o corpo dela, aceitar tudo que tem no corpo dela e não ficar criando fantasias. Às vezes fala assim, não, toda mulher se aceita. Não, tem muitas mulheres que não se aceitam, que ficam querendo ser outras ou ter coisas que outras mulheres têm, não aprendem a se autovalorizar. Gente, isso em primeiro lugar. Se eu sou assim, eu não vou mudar. Eu até posso fazer algum reparo com alguma cirurgia plástica, alguma coisa, mas principalmente a cirurgia tem que ser aqui, ó, gente, cabeça. É aqui que a gente precisa trabalhar e o início de tudo isso é buscar o conhecimento para si própria. Como eu funciono, como eu quero, como eu gostaria que fosse, o que está a meu favor, o que pode realmente acontecer e o que é ilusão da minha parte. Lidar com essa realidade, aprender a aceitar os fatos e fazer dos fatos a meu favor. Então isso é um trabalho que precisa ser feito com a mulher. Uma mulher, para que ela goze, ela precisa sim se autoconhecer, se autoperceber como um ser importante nesse mundo da sexualidade, do sexo em si, tá bom?